Frentes parlamentares cristãs protestam contra a decisão do Supremo Tribunal que descriminaliza o aborto realizado até o 3º mês de gestação. Ministro da Justiça debate na Câmara a proposta de federalização da Polícia Civil do Distrito Federal. E esta edição destaca também: a Câmara entrega diploma Carlota Pereira de Queiroz para as mulheres que se destacaram na defesa da cidadania e das questões de gênero. E a violência cotidiana na vida de transexuais é tema de audiência pública no Congresso. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, esteve na Comissão de Segurança Pública da Câmara para falar sobre a proposta de federalização da Polícia Civil do Distrito Federal. Pelo texto, a organização e pagamento dos policiais deixaria de ser responsabilidade do governo local e passaria para a União. A Polícia Civil do Distrito Federal está realizando operação padrão. É o resultado de uma queda de braço entre o governo do DF e a corporação. A Polícia Federal e a Polícia Civil nasceram de uma mesma lei. E uma das reivindicações é equiparar os salários das duas, o que o governo do Distrito Federal não aceita. Aqui na Comissão de Segurança Pública, o ministro da Justiça foi convidado para falar sobre essa situação. É uma questão extremamente complexa, porque a Constituição é muito clara quando diz que quem é o comandante da Polícia Civil do Distrito Federal é o governador do Distrito Federal. O artigo 144, parágrafo 6º, ele é muito claro, ele não se refere só aos estados, ele fala as polícias militares dos estados, do Distrito Federal, daí vírgula, e a Polícia Civil, a questão é dos governadores. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal discorda. A própria Constituição tem um artigo 32, parágrafo 4º, que determina que uma lei federal irá dispor sobre a utilização das polícias da capital pelo governo do Distrito Federal. E quem utiliza não é dono. Então, é preciso sim discutir mais a respeito e nós entendemos que as polícias civis e militares aqui do Distrito Federal, elas devem ser vinculadas à União. O deputado Laerte Bessa não saiu satisfeito. A situação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal é uma situação de caos, né? E a responsabilidade é do governo federal, porque a Polícia Civil do Distrito Federal ela é organizada e mantida pela União. Questionado por jornalistas ao fim da audiência pública, o ministro da Justiça comentou sobre o pacote de medidas contra a corrupção aprovado esta semana pela Câmara e agora em análise no Senado. O ministro já foi promotor de justiça e se mostrou contrário à emenda que prevê a punição a juízes e membros do Ministério Público em casos de abuso de autoridade. Com sinceridade, tenho absoluta certeza que o Congresso Nacional não vai aprovar nada que fira a independência funcional, a liberdade de interpretação dos membros do Ministério Público e dos magistrados. Até porque grandes decisões, eu diria para vocês, grandes decisões importantíssimas para o país já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal por 6-5. Os 5 que votaram perderam. Eles podem ser responsabilizados também? O que a Constituição determina é que Câmara e Senado, os deputados e senadores eleitos pelo povo, eles que irão deliberar e dizer a última palavra sobre o que é a lei. Durante esse processo legislativo, todos os interessados podem se manifestar, podem dizer que concordam, não concordam, podem fazer no bom sentido, eu diria, o seu lobby, a sua pressão. Isso é o Congresso Nacional, isso é um parlamento. As frentes parlamentares evangélica, católica e em defesa da vida realizaram um ato de protesto contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que rejeitou a prisão preventiva de pessoas denunciadas pela prática de aborto. Entendemos que essa decisão constitui grave precedente e grave ofensa à nossa Carta Magna por parte da Corte, que tem o papel de ser a guardiã da nossa Constituição. Não há direito que se sobreponha ao direito à vida, o qual não pode ser banalizado. Repudiamos veementemente qualquer tentativa de liberação do aborto. Nada justifica a liberação do aborto até o 3º mês,
quando os direitos do nascituro estão salvaguardados desde a concepção pelo ordenamento jurídico brasileiro. Vida sim, aborto não! Vida sim, aborto não! Vida sim, aborto não! O deputado João Campos pediu urgência para o projeto de lei que estabelece o Estatuto do Nascituro e classifica como ser humano o feto desde a concepção. A questão do aborto também será discutida em comissão especial que deve ser criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher entregou nesta quinta-feira o diploma Carlota Pereira de Queiroz para pessoas que se destacaram no combate à desigualdade de gênero. O diploma leva o nome da primeira deputada federal do Brasil que participou da Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Carlota Pereira de Queiroz, que dá nome ao diploma, foi a primeira deputada federal do Brasil. O prêmio não era entregue há 6 anos e voltou agora para ficar. Uma das escolhidas para receber o diploma foi a fundadora da Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, Tânia Rodrigues. Esse prêmio de mulher cidadã é uma coisa meio complicada ainda, porque eu não me considero ainda cidadã nesse país. E acredito que a grande maioria das mulheres que portam alguma deficiência também se sintam na mesma situação. A ex-ministra da Igualdade Racial do governo Dilma, Luísa Helena de Bairros, que morreu há 4 meses, recebeu o diploma póstumo. Sua sobrinha lembrou o que ela representou. Luísa Bairros, ela era convicta, que o direito das mulheres e o enfrentamento ao racismo não é uma questão apenas de mulheres, de negros e de negras. É uma questão da sociedade como um todo. A juíza Amine Haddad, de Mato Grosso, também recebeu o diploma. Ela resumiu os problemas que as mulheres brasileiras ainda enfrentam. Infelizmente, o Brasil se encontra na 5ª colocação em estatística, em um quadro aterrorizante de assassinatos de mulheres. Nós temos ainda que combater muitos males, não só o assassinato de mulheres, a violência doméstica e familiar, mas a exploração sexual de meninas, o turismo sexual, o tráfico internacional de adolescentes e de mulheres. Outra diplomada, a missionária Maria da Conceição de Albuquerque, fez o plenário rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Gorete Pereira registrou a ausência não justificada da presidente do Supremo Tribunal Federal, também escolhida para receber o diploma. A gente fica muito feliz de estar sendo agora a primeira vez que tem essa comissão e nós vamos resgatar tanto Carlota Pereira de Queiroz como os outros prêmios que também vão enaltecer a mulher brasileira. Falta de infraestrutura, transporte, alojamento e recursos humanos são alguns dos problemas enfrentados pelos campi universitários instalados no interior do país. O assunto foi debatido na Comissão de Educação, que pode criar uma subcomissão permanente para tratar do assunto. O Brasil tem hoje 4 milhões de jovens nas universidades, de acordo com o MEC. Parte deles no interior do país, em 330 campi de institutos federais e 328 de universidades públicas. De 2007 para cá, a interiorização da educação superior permitiu que muitos alunos estudassem mais perto de casa, sem precisar se deslocar até as capitais. Uma iniciativa que trouxe inclusão, mas também enormes desafios como a construção dos campi e de alojamentos, contratação de profissionais
estrutura de transporte. A cidade também ela passa por dificuldades. Imagine você chegando 3, 4 mil alunos numa cidade cuja população era 7 mil, 8 habitantes, isso em um pequeno espaço de tempo, são 3, 4 anos. Então toda a rede pública de saúde, toda a parte de oferecimento de moradia para esses professores, para esses discentes, para esses técnicos administrativos, então é um conjunto de desafio muito grande. Nilda e outros reitores mostraram aos deputados nesta audiência pública que as dificuldades são crescentes na interiorização do ensino superior no Brasil. No sul da Bahia, explica o reitor, a receita há 2 anos é economizar investindo em reformas e não em construções. Optar por encontros virtuais e não deslocamento até a capital Salvador. E fazer parcerias com outras instituições. Mesmo assim... Nós estamos funcionando há 2 anos, já temos 2.300 e poucos alunos, com apenas 160 professores e 170 servidores técnico-administrativos, porque os concursos ficaram suspensos desde 2014. E nesse momento, se não tivermos vagas docentes, nós não poderemos ter pessoal para acolher os futuros alunos. A interiorização também obrigou as universidades a se adaptar a essa nova configuração administrativa e financeira. Para atender essas demandas do interior, é necessário fazer uma distribuição muito transparente e clara dos recursos que a universidade recebe, contemplando os campos fora da sede, e também recompor os órgãos colegiados, distribuir o poder, eu diria, para que a voz dos representantes dos campos seja ouvida na medida da importância deles. Os reitores também estão preocupados com a redução de recursos para a educação. Segundo a Andifes, para 2017, o orçamento previsto para a educação superior é de 3 bilhões de reais, uma queda de 6,7% em relação a este ano. Já foi apresentada uma emenda de 60 bilhões de reais para as universidades, mas o ideal, dizem os dirigentes, seria recompor as perdas. Para o deputado que pediu a realização da audiência pública, a criação de uma subcomissão permanente dos campi fora da sede pode ajudar a aprofundar o debate sobre o assunto e buscar soluções mais rápidas para os desafios apresentados. Criando a subcomissão, nós vamos ter um fórum adequado, um fórum especial, exclusivo, para a discussão do encaminhamento das questões relativas aos campos das universidades federais e dos institutos federais. Veja agora outros assuntos que foram debatidos na Câmara nesta quinta-feira. Parte dos recursos do mercado financeiro deveria financiar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030. Foi o que defendeu o representante da campanha para taxação das transações financeiras em seminário promovido pela Comissão de Meio Ambiente. Os objetivos da ONU devem custar até 5 trilhões de dólares. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou um seminário para discutir os avanços da Lei Brasileira de Inclusão. Um dos desafios é informar a população sobre os seus direitos e cobrar o cumprimento da lei nos municípios. A reforma do ensino médio foi tema da Comissão de Legislação Participativa. Os convidados criticaram o fim do currículo único e a falta de discussão sobre a medida provisória do ensino médio. O representante do MEC defendeu a reforma e informou que o Ministério da Educação quer aumentar os investimentos na educação integral. O MMA Artes Marciais Mistas, como instrumento para a inclusão social de jovens, foi discutido em audiência da Comissão do Esporte. O lutador de MMA, Minotauro, afirmou que a prática da luta ensina valores como disciplina e competitividade. Mas alguns deputados acreditam que o MMA incita a violência e defenderam a prática de outras modalidades como karatê e judô. Especialistas ouvidos na Comissão da Reforma Política defenderam a redução do número de partidos no Brasil e afirmaram que o atual sistema confunde o eleitor e dificulta a interação da sociedade com os partidos. Outra sugestão é acabar com as coligações nas eleições proporcionais. O coral do Instituto Reciclando Som se apresentou durante a campanha Natal Sem Fome, realizada pelo Comitê de Ação e Cidadania dos Servidores da Câmara. O projeto arrecadou alimentos, roupas e brinquedos que serão doados para famílias de baixa renda de Brasília e do Nordeste.
mutilação feminina e a violência enfrentada por transexuais foram tema de debate numa comissão do Congresso que analisa o assunto. A audiência foi marcada por relatos de violência contra mulheres, transexuais e travestis. E também por propostas para mudar a mentalidade de setores do poder público que ainda se mostram incapazes de atender corretamente os casos e muitas vezes até adotam uma atitude hostil em relação às vítimas. É o que ocorre no setor de saúde. A violência sexual, ela precisa ser identificada, as mulheres precisam ter confiança para chegar nos serviços de saúde dizendo que foram violentadas sexualmente, estupradas, sem que sejam duvidadas, né, na sua queixa. A deputada Luiziane Lins alertou que estão crescendo os registros de mutilação de mulheres por seus companheiros. As mutilações das mulheres em parte do seu corpo, ou muitas vezes para provocar cicatrizes, ela não está descontextualizada da violência de uma forma geral. É para que elas possam carregar no seu corpo, além de carregarem na sua própria alma, as marcas visíveis dessa violência, que vão acompanhar as mulheres praticamente durante toda a vida. Esse tipo de violência, ele é mais grave e mais comum do que a gente imagina. Melissa Massaiuri relatou o clima de medo vivido pelas mulheres transexuais e travestis, que trabalham na grande maioria como profissionais do sexo. Por estar ali na rua, você passa por qualquer tipo de situação. Aí você não tem por onde correr, porque geralmente quando você vai num lugar para fazer a ocorrência, as pessoas te tratam com descaso total. Já é difícil para as mulheres conseguirem combater, entendeu? A desigualdade de gênero, a violência que elas sofrem. Imagina pra gente que ainda tem que provar, tem que lutar para ser tratada como mulher. A professora de psicologia Tatiana Lionso considera que várias medidas discutidas no Congresso podem trazer retrocessos na luta pelos direitos de travestis e transexuais. Ela cita como exceção o projeto de lei em análise na Câmara, que facilita o registro do chamado nome social. A gente passa a respeitar a fé pública, digamos assim, né, de pessoas travestis e transexuais na sua reivindicação de retificação do registro civil e não condiciona mais esse direito básico, que é o direito à identidade, a uma decisão de outra pessoa, seja do profissional de psiquiatria, que vai recomendar uma decisão de um juiz, de um tribunal de justiça. Essa audiência que a gente viu aí na reportagem faz parte da programação do movimento internacional 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, que começou no dia 20 de novembro. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou um projeto que inclui o genocídio e o porte legal de arma de uso restrito no rol dos crimes hediondos. A proposta é polêmica. Quem explica por quê é a repórter Mariana Monteiro. A proposta da Câmara se originou de um projeto de autoria do senador Marcelo Crivella, futuro prefeito de uma das cidades brasileiras em que o crime é mais organizado. O texto transforma em hediondos os crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas e também o crime de genocídio. Mas este especialista acha que não existe esse último crime no Brasil. O que significa genocídio? Essa ideia de conceituar o genocídio. Seria o extermínio de minoria, seria o extermínio de maioria, seria aquela tentativa de eliminar fisicamente grupos sociais. Então é necessário definir bem o que é genocídio e saber se no Brasil existe genocídio. Nós temos sim chacinas, nós temos uma série de homicídios, uma violência contra as mulheres é uma coisa assustadora, o nível de estupro também é uma coisa absurda, mas daí a conceituar como genocídio não dá para ser, não tem chance, não é verdade. Definições à parte, o relator na Comissão de Segurança Pública, Alexandre Baldi, acredita que se estes crimes forem considerados hediondos, os bandidos vão pensar duas vezes antes de cometê-los, já que terão pena maior caso sejam condenados. Mas o deputado não é contra a aplicação de medidas que ressocializem os presos. Pela falta de investimento nas medidas socioeducativas, pela falta de que existam no Brasil hoje locais, penitenciárias, centros de ressocialização dos infratores, dos criminosos, nós não podemos aguardar a boa vontade por parte dos governos, do Executivo, de que haja esse investimento. Então nós temos que
sob pena de o cidadão de bem pagar essa conta, realizar alterações legislativas para que as punições possam ser mais severas. Carioca como Marcelo Crivella, o deputado Chico Alencar, do PSOL, não acredita que a solução para a violência no país seja aumentar o rol dos crimes hediondos. É evidente que é de todo indesejado que haja esse armamentismo da população civil e dos bandidos. É claro que isso é odioso. Agora, isso vem, sabe do que em geral? Corrupção. Como é que essas armas chegam às mãos de tantos jovens aí capturados pelo tráfico? Porque há corrupção, porque há facilidade por parte do Estado. Quem sabe a gente apertando o controle aí, em quem abastece a criminalidade dessas armas, seja muito eficaz do que depois do fato consumado você apenar. Chico Alencar também acha que os bandidos não vão deixar de usar armas pesadas pelo fato de a pena ser maior. E diz por quê. Se botar na cadeia resolvesse, o Brasil, que mais que dobrou sua população carcerária, é a terceira maior do mundo depois de China e Estados Unidos, não teria essa violência crescente. A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Depois será analisada pelo plenário da Câmara. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 20h, não perca! Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.